Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar razões trigonométricas. Bom, o que é? Vamos começar estudando o conceito de trigonometria. Bom, a trigonometria é um ramo da geometria que trata as razões entre os lados dos triângulos retângulos e as suas aplicações, tá? É uma palavra grega que significa medida triangular, ok? Bom, a trigonometria, na verdade, ela surgiu como elemento de apoio na solução de problemas práticos de astronomia, agrimensura e navegação, entre os povos mais antigos, ok? Bom, mas foi Hipargo, que é um astrônomo grego, olha só, que viveu nos anos de 190 a.C. e 125 a.C., tá? Foi ele que catalogou aproximadamente 1.000 estrelas, tá? E calculou a distância da Terra e a Lua, com um erro inferior a 10%. Olha só, hein? Ele teria sido, então, o primeiro precursor da trigonometria, tá? Bom, atualmente a trigonometria tem vasta aplicação, tá? Na topografia, na aviação e nos diversos ramos da engenharia, tá? Então, como nós vimos, a trigonometria, ela estuda a relação que há entre os ângulos e os lados de um triângulo retângulo. Bom, quais são as razões trigonométricas? Bom, as que mais são usadas e que nós vamos utilizar no ensino fundamental é seno, cosseno e tangente. Muito bem. Bom, vamos estudar a primeira razão trigonométrica, seno, tá? Bom, o seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, quer dizer, ao ângulo dado, dividido pela medida da hipotenusa. Muito bem. Nós vamos ver a aplicação disso aqui nos problemas que nós vamos resolver. Então, repare aqui que nós temos aqui o ângulo B, tá vendo? Então, o seno desse ângulo é a razão entre, o cateto oposto, esse cateto aqui de frente a ele, B, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esse lado aqui do triângulo, tá? Que é oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Bom, agora o seno do ângulo C vai ser a razão entre o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É esse aqui, ó. É o lado AB, ou o Czinho, dividido pela hipotenusa, que é o A. Nós já vimos pelo teorema de Pitágoras que apenas relaciona os lados do triângulo que, os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de cateto. Então, aqui B e C são catetos. E o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Vimos também no teorema de Pitágoras que se eu pegar a medida da hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao quê? A soma dos quadrados das medidas dos catetos. Lembram? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Repara que no teorema de Pitágoras não relaciona o quê? Ângulo, tá? Mas aqui nós vamos relacionar ângulo e lado, que são chamadas de razões trigonométricas. Vamos ver o cosseno, O cosseno de um ângulo é igual a quê? A medida do cateto adjacente ao ângulo dado. No caso aqui é o ângulo alfa, dividido pela medida da hipotenusa. Vamos ver de novo, Cosseno do ângulo B. Qual é o cateto adjacente a ele? É o cateto que forma um dos lados dele, tá vendo? Então, é C sobre a hipotenusa A. Cosseno do ângulo C. De novo, cateto adjacente a ele, é o que forma ele, B sobre a hipotenusa. E a última razão trigonométrica que nós vamos estudar, ela não usa a hipotenusa, tá? É a medida do cateto oposto ao ângulo dado, ou seja, o seno do ângulo dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, ou seja, ao ângulo dado. Então, a tangente de um ângulo é seno sobre cosseno. Repara que na tangente, nessa razão trigonométrica, nós não usamos a hipotenusa. Então, aqui está o exemplo,
Se eu quiser calcular a tangente do ângulo B, eu vou dividir o cateto oposto a ele, B, sobre o cateto adjacente, C. Repara que eu não uso a hipotenusa para cálculo da tangente, tá vendo? Muito bem. Agora vamos para os exercícios, ok? Os exercícios vão nos ajudar, tá? Bom, vamos aos exercícios. Mas antes de ir para o exercício, nós temos aqui uma tabela que é muito importante. Essa tabela são dos ângulos notáveis, ou seja, nós temos que saber de cabeça, que são os ângulos 30, 45 e 60. Temos que saber o seno, cosseno e a tangente. Caso contrário, o problema ele não dará. Os outros sim, porque você não vai poder gravar uma tabela e nem deve. A tabela é para ser usada. Mas esses ângulos aqui são os ângulos notáveis, nós temos que saber de cabeça, tá? Então, a gente pode fazer uma simples para facilitar o cálculo do seno, cosseno e tangente, ou seja, nós vamos fazer aqui uma tabela, tá? E é fácil de entender, que você vai colocar na ordem seno, cosseno e tangente, aqui 30, 45, 60. Vai colocar 1, 2, 3, de forma o quê? Na ordem crescente, aqui o contrário. 3, 2, 1. Colocar tudo dividindo por 2. É uma razão, é uma divisão. E no numerador, você vai colocar raiz, tá? O que você vai observar? Que apenas a raiz quadrada de 1, que é exata, né? Então, você tem aqui que o seno de 30 graus é meio, e que é igual ao cosseno de 60 graus, que é meio. Olha só, fácil, né? Não? O resto não tem raiz inexata, certo? Então, vai ficar dessa forma aqui. Bom, a tangente a gente já viu. O que é a tangente? Se você reparar, aqui você já tem até o cálculo. A tangente é seno dividido por cosseno. Repare que são iguais. Então, eu já sei que a tangente de 45 graus é 1. Bom, e agora a tangente de 30 graus. Vamos ver aqui, ó. Tangente de 30 graus. É o seno de 30, que é meio, dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer essa divisão, ó. Meio vezes o inverso, né? Assim que a gente faz, ó. Vamos cortar e deu 1 sobre raiz de 3, que a gente tem que racionalizar, tá? Não pode ter raiz no denominador, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Bom, vamos colocar aqui raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60, ó, de novo, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno de 60, que é meio. Ó, vamos fazer a divisão. Ó, vamos inverter, vamos cortar e vai dar raiz de 3. Pronto. Olha só. Então, se na hora você não conseguir memorizar e você vai ter que saber de cor o seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, que são ângulos notáveis, você pode fazer essa tabela aí, tá? Isso é uma ajuda, tá? Mas o certo mesmo é você gravar. Mas estamos aí dando uma oportunidade, né? Se caso a memória falhar, ok? Muito bem. Vamos agora aos exercícios, tá? Primeiro exercício está lá, ó. Vamos ver. Repare aqui que você tem um triângulo retângulo. Ele faz um ângulo de 90 graus aqui. Aqui você tem o ângulo dado, 60 graus. Aqui você tem o cateto, ele quer o cateto adjacente e ele dá hipotenusa. Então, você vai estudar qual é a razão trigonométrica que você tem que aplicar aqui. Bom, se eu tenho cateto adjacente e se eu tenho hipotenusa, só pode ser o quê? O cosseno de 60 graus. Muito bem. O cosseno de 60 vai me dar justamente o valor aí que eu preciso calcular, ó. Tá certo?
Então, eu vou colocar aqui, ó. Cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu vou substituir. Quanto é o cosseno de 60? É meio, ó. Substituo. Aqui eu tenho uma igualdade entre proporções. Eu vou aplicar a propriedade fundamental. Produto dos meios é igual aos extremos. Multiplicar cruzado. Ó. 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Pronto. Fácil. Vamos ao B? Vamos lá a letrinha B. Na letrinha B, o que você tem aí? Você tem o ângulo dado de 30 graus. Ele pede o cateto oposto e dá a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que eu vou usar? Muito bem, seno. Seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto é o seno de 30? A gente já viu, é meio, ó. Substitui. X é igual a 6. Muito bem. Vamos à letra C. Repare que na letra C o ângulo dado é de 45 graus, tá vendo? Ele não faz referência a nenhuma hipotenusa, ele pede o cateto oposto e dá o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que eu vou usar? Eu tenho que usar de tal maneira que eu só tenho uma incógnita. Perfeito. É a tangente. Então, vamos lá? Calculando. Tangente de 45 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto é a tangente de 45 graus? A gente já viu. Raiz de 2 sobre 2. Ó, vamos multiplicar cruzado. Ó. E depois, pronto, achei, certo? Então aí, o valor de x é esse aí. Se ele quisesse um valor mais preciso, ele teria que dar, ele daria, né? Raiz quadrada de 2 é 1,41. Eu poderia trabalhar com isso também. Bom, vamos ao número, vamos ver outra, para fazer outra questão. A letra D. De novo, a letra D eu tenho o ângulo dado é de 30 graus. Ele pede o cateto adjacente e dá a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que eu vou usar? Ah, muito bem, cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de quanto? 30 graus. O cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Olha só. Vamos multiplicar cruzado. Agora, podemos simplificar. Dá o quanto? 7 raiz de 3. Muito bem. A letra E. Ó. Vocês vão fazer na letra E. Ele dá o ângulo de 45. Ele quer a hipotenusa e dá o cateto oposto. Qual é a razão trigonométrica que eu vou usar aqui? Muito bem. Seno de 45 graus, que é igual a 8 sobre x. Substituindo o seno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, então vai ficar raiz de 2 sobre 2 é igual a 8x. Multiplicando, vai dar 8 raiz quadrada de 2, tá vendo? Aqui também, ó, na letra F, repara que ele não faz menção nenhuma à hipotenusa, ele pede o cateto adjacente e dá o cateto oposto. Novamente aqui, nós vamos usar que razão trigonométrica? Ah, muito bem, a tangente de 60 graus, que é igual a 9 sobre x, tá bom? Bom, aí você vai fazer. Vamos ao número 2. Diz assim, Paulo está observando um prédio e observando um prédio, nesse momento o sol forma um raio de 50 graus com o topo do prédio, tá aqui. O tamanho da sombra é de 36 metros. Qual é a altura do prédio? Então, aqui tá direitinho o esquema do problema. Repare que você não é obrigado a saber
o seno, nem cosseno, nem tangente de 50. Ele dá aqui, ó, tá vendo? Quando não é os ângulos nobres, ele dá, tem que dar. Ou então a tabela, você procura na tabela, tá bom? Bom, o que a gente vai calcular aqui? Vamos lá ver. Bom, o ângulo é 50, ele pede o cateto adjacente e dá o cateto oposto. Aqui só pode ser a tangente. Então, vamos calcular aí a tangente de... Ó, vamos lá. Tangente de 45 graus, que é igual o cateto oposto, 36, sobre o cateto adjacente, que se refere à altura do prédio. Tangente de 45 graus, eu posso usar raiz de 2 sobre 2, mas como ele deu aqui, ó, raiz de 2 é igual a 1,41, então eu vou multiplicar, tá certo? Então, eu irei dividir, né? Raiz de 2 sobre 2 vai ficar 1,41. Esse aqui é... Desculpe aqui, gente. Eu estou fazendo a raiz de... Deixa eu ver. Esse aqui é do prédio. Desculpe, aqui não é 45. Aqui é a tangente de 50. Desculpe, vamos fazer de novo. Ó, então vamos lá. Tangente de 50 graus é igual a 36 sobre x. Desculpe, eu acabei me confundindo ali com o exercício de baixo. Quanto é a tangente de 50 graus? Ele deu, ó. Eu vou trabalhar até centésimo. 1,19. Ó, substituindo, multiplica cruzado, vai ser 36 dividido por 1,19. Se você fizer a divisão, dá exatamente 30,25. Eu vou botar 30,2 só, tá? Metros. Tá? Então, aqui você calculou, tá? A altura do prédio. Agora, número 3. Esse aqui que eu estava conferindo e confundi o ângulo. Olha só. Ele diz assim: Felipe está soltando pipa. Nesse momento... A linha mede 3 metros. Veja a figura abaixo. Aqui a altura do solo, a pipa se encontra, sabendo que a altura da mão do Felipe ao seu pé é de 1,5 metros. Ele dá aqui o valor. Ele quer que você trabalhe agora com o número decimal. Aproximadamente, raiz de 2 é 1,41. É um número irracional, mas se aproxima até centésimo. E aqui está todo o esquema, ó. Repare que nós temos aqui um ângulo de 45 graus. Temos aqui o cateto oposto ao ângulo e temos a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que nós vamos usar aqui? Muito bem, seno de 45 graus, que é igual a x sobre 3. O seno de 45 graus, gente, é raiz de 2 sobre 2. No lugar de raiz de 2, eu vou botar 1,41 sobre 2, que é igual a x sobre 3. Multiplicamos cruzado, ó. Certo? Bom, então nós temos nessa multiplicação, x vai ser igual, essa multiplicação aqui dá 4,23 dividido por 2, x é igual a 2, aproximadamente 11. Só que nós temos agora que somar essa medida aqui, ó, que é da altura até o pé, para a gente saber agora qual é a distância, qual é a altura do solo da pipa, ok? Então, nós vamos somar agora, ó. 2,11 mais 1,5, vírgula embaixo de vírgula, ó. Aproximadamente 3,61 metros é a altura que a pipa se encontra do solo. O número 4 diz o seguinte: determine o cosseno e a tangente do ângulo no triângulo retângulo. Repare o seguinte, aqui ele está pedindo o ângulo, ele está dando o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, eu vou usar que razão trigonométrica? O cosseno, seno
ou tangente? Ok? Muito bem, então vamos lá. Cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, o cosseno do ângulo vai ser igual, eu fazendo, se fizer essa divisão, vai dar 0,3846. Bom, o que você entende? E agora, o que eu faço? Você tem que ter a tabela, tá? Porque você não é obrigado a saber de cor. Então, tá aqui a tabela, ó, tá vendo? Essa aqui é para você consultar, para resolver diversos problemas, tá? Que envolvem trigonometria e precisam dos valores do seno, cosseno e tangente de alguns ângulos, tá? Então, por isso, há alguns séculos, matemáticos criaram essa tabela aqui com valores aproximados do seno, cosseno e tangente, dos ângulos agudos, de 1 a 89 graus, tá vendo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai, né, aqui você veja que tem seno, cosseno e tangente, tá bom? Aqui também, aqui é o ângulo e aqui é o seno. Se eu quero saber qual é o ângulo cujo cosseno é aproximadamente 0,38, ó, eu venho aqui na tabela do cosseno, aqui eu vejo que não dá, ó, tá muito longe. Então, eu vejo aqui, ó, 0,38, ó. Estão vendo aqui? Ó. Então, nós temos aqui o o cosseno do ângulo 0,358 e o mais próximo é esse aqui, ó. Qual é o ângulo? Vamos lá ver. O ângulo é 68 graus, tá vendo? Ó. Então, o seno seria nessa coluna e o cosseno nessa coluna. Aproximadamente, o ângulo é de 68 graus. Então, você vai colocar lá, ó, o ângulo alfa, 68 graus, ok? Fácil, não é? Então, pronto, vamos lá, vamos estudar. Existem outras razões trigonométricas, você vai estudar no segundo grau, no ensino médio, né? Cotangente, secante, mas é necessário primeiro conhecer essas três que são as básicas e fundamentais, e as que mais são utilizadas, tá bom? Então, ok, um abraço, por hoje é só. Tchau!